Bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de capacitação do Moodle. Continuando com as questões, os tipos de questões do Moodle, agora nós vamos ver a questão de cálculo simples, Tem a cálculo simples e a cálculo calculado, Bom, quando eu clico em adicionar, vai aparecer, o nome da questão. Então, vou pôr aqui cálculo simples 1. E aí eu vou criar aqui uma questão, que vai fazer o quê? Ela vai ter variáveis e o Moodle vai alterar essas variáveis, de uma forma aleatória, de maneira que eu gero questões, que vão ter resultados diferentes para os meus vários alunos. Então, por exemplo, determine o volume do cilindro de raio. Aí, eu vou colocar aqui a variável na qual ele vai estar alterando no problema, uma delas. Então, o volume do cilindro de raio da base medindo R centímetros, por exemplo, e altura medindo H centímetros. Muito bem. Marcação padrão, vou deixar em 1 mesmo. Feedback geral, não vou preencher. Aí aqui vem a forma, Tem esse igualzinho aqui, O volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Então, eu vou fazer aqui π, que é aproximadamente 3,14. Se eu quiser, eu posso pegar com mais casas decimais, tá certo? 3,14 vezes. Então, πr ao quadrado vezes a altura. O R, a gente usou aqui entre as chaves, a letra R. Então, eu vou colocar aqui, aliás, PO, que é a codificação para potenciação, a base, que no caso é o raio, e depois o expoente, que é o 2, vezes a altura, que é H, Nota, 100%. E aqui eu tenho uma tolerância para o cálculo que os alunos fazem, que eles podem usar mais casas decimais, menos casas decimais. Então, tem a opção de relativo e de nominal. Eu vou usar nominal porque o nominal é mais simples, Ele vai pegar, se a resposta der, por exemplo, 10, ele vai aceitar respostas de 10,01 e 9,99. Ele vai, criar aí uma faixa de tolerância. Responda aqui para o formato para exibição de casas decimais. Aqui no caso 2 casas, eu posso aumentar ou diminuir. Se eu quiser colocar o feedback, eu posso colocar. Se eu quiser colocar mais uma resposta do mesmo tipo, com uma tolerância diferente, também posso colocar, Tratamento da unidade. A gente tem a opção de não usar. A gente tem a opção de opcional e a obrigação que o aluno forneça a variável, Aqui, caso ele não forneça, tem essa penalidade, que a gente pode alterar ou não. E a unidade aparece à direita, como esse exemplo aqui. No caso da unidade, como é uma unidade de volume, a gente vai ter... e as unidades estão em centímetros, Então, vão ser aqui centímetros cúbicos, Se eu quiser colocar mais unidades, eu posso, aí eu vou, obviamente, fazer algumas conversões. Por exemplo, 1 centímetro cúbico é igual a, corresponde ao quê?
corresponde a 10 ml. Então, vou colocar aqui o ml e o multiplicador, tá? Muito bem. Aqui eu preciso fazer com que essas variáveis, né, que são chamadas de variáveis coringas, elas apareçam para mim estar fazendo uma configuração. Então, eu vou clicar aqui, tá? Em encontrar os coringas presentes nas formas de respostas corretas. Eu clico e ele vai aparecer para a gente, tá? Vai aparecer as variáveis coringa, tá? No caso. Nós clicamos aqui em gerar para que ele possa aparecer essas variáveis. Aí aqui em valores, né, das variáveis coringa, ele vai mostrar para a gente aqui um valor, tá? Um único valor. E eu posso, tá, atualizar os valores das variáveis coringa. Posso também gerar mais valores, né? Se eu tiver mais alunos aí, eu posso, por exemplo, gerar aqui, sei lá, 30 valores. Ao gerar os 30 valores, se eu quiser, eu posso mostrar esses valores. Tá? Mostrar um valor, posso mostrar 10 valores. Se eu quiser, mostrar 30 valores. O ruim é que ele sempre fica indo e voltando, né? Então, aqui os valores gerados aleatoriamente, tanto para R quanto para H. Quando eu clico em salvar alterações e continuar editando, aparece uma opção aqui para mim. Ela não apareceu de início, mas aparece aqui uma opção de tratamento da unidade. Parâmetros de coringa para gerar os valores. Então, na verdade, não é porque eu salvei, não, porque eu realmente não tinha observado. Aqui eu posso escolher a faixa de valores. Se eu quiser o raio entre 1 e no máximo 10, ele vai gerar os valores dentro desse intervalo. A altura, né, eu posso alterar. Se eu quiser entre 5 e 20, por exemplo, ele vai gerar os valores dentro desse intervalo. Então, se eu for lá de novo e pedir para gerar 30 valores, ele vai estar gerando os valores de acordo, tá, com essas especificações. Salvo mudanças. Aí ela vai aparecer aqui para mim como questão de cálculo simples, né? Então, aí o que ele fez aqui? Ó? Determine o volume do cilindro de raio da base medindo 1,3 e a altura medindo 9,5. Né? Se eu fizer π, que é 3,14 aproximadamente, foi o que foi considerado lá, vezes 1,3 ao quadrado, vezes a altura, que é 9,5, dá aproximadamente 50 ponto, né? A gente no português usa vírgula, né? Mas aqui no padrão inglês tem que usar ponto, né? Centímetros cúbicos. Enviar e finalizar, certa resposta, né? Se eu esquecer a unidade, ele vai descontar, né? Conforme eu tinha falado anteriormente. Então, uma questão bem interessante, né? Que você pode elaborar, caso queira, pedir para gerar uma faixa de valores e aí para cada aluno, né, vai um resultado diferente, né? Às vezes você pode gerar algumas questões de cálculo simples, por exemplo, tá? E colocar para sortear aleatoriamente. Você vai aumentar ainda mais a dificuldade, né, da cópia entre os alunos. Então é isso. Eu espero ter esclarecido. Tive aqui um pequeno
probleminha, né? Acabei esquecendo ali o intervalo da faixa de valores, tá? Mas acabamos encontrando. Nos